Boa noite. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Amém. Hoje é uma noite que nós podemos aproveitar para adorar ao Senhor. Adorar, louvar, ouvir a palavra, entregar esse momento, esse tempo para o Senhor. Então, aproveitem essa oportunidade, procurem abrir os seus corações e entender o que Deus quer nos falar hoje. Bem, eu teria 3 assuntos para falar hoje à noite. 3 assuntos, 3 temas. Mas a Bíblia trata de muitos assuntos. Praticamente de todos os assuntos na Bíblia. Então eu gostaria de dar alguns exemplos dos assuntos que a Bíblia trata. A Bíblia fala de gastronomia. Fala da comida, do pão, do vinho, do leite e mel, né? Terra que emana leite e mel. Também na Bíblia surgiu o primeiro nutricionista, né? O Nutri. Daniel, quando foi para a Babilônia, em cativeiro, né, preso com seus amigos, rejeitou comer a porção do rei, do castelo, do palácio, né? Preferiram comer os legumes. E aí começou então aquela história fitness, que hoje a gente conhece, né? Lá na Babilônia, ainda naquele tempo. Então a Bíblia fala sobre ciência, sobre as partes do corpo, né? Salmos fala muito disso, o livro de Jó fala. O Davi fala que até no ventre da minha mãe, então fala até do ventre da própria mãe, e aí vai para ossos e braços e pernas e cabelos e tudo mais. Então a Bíblia fala muito de ciências também. A Bíblia fala sobre geografias, lugares, regiões, impérios que existiam naquela época. Fala sobre o clima-tempo, né? Hoje também a ideia do clima-tempo na televisão veio lá de trás, né? Então, frio, calor, as estações do ano, o vento, a chuva, tudo isso a Bíblia fala. A Bíblia fala sobre os animais, sobre a natureza, sobre a agricultura, fala sobre projetos, construções, cidades, grandes projetos, inclusive a matemática que envolve nessas construções. Tudo isso a Bíblia trata. A Bíblia fala da história, porque é o passado, é o presente e é o futuro. O que mais que a Bíblia fala? Fala sobre casamento, sobre família, sobre pai, sobre filho, sobre relacionamento. Mas principalmente a Bíblia fala sobre emoções, sentimento, amor, paz, sofrimento, alegria, esperança, fé, salvação e vida eterna. Todos esses assuntos a Bíblia fala. E muito mais do que isso. Se você procurar na Bíblia algum assunto, em algum livro, em algum versículo, você vai encontrar aquilo que você procura. Mas tem 2 assuntos, 2 temas que a Bíblia fala em praticamente todos os livros, com exceção do livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, que conta ali um poema, né, do rei Salomão, e o livro de Ruth, que é a história da Ruth com a sua sogra Noemi. Fora esses 2 livros, a Bíblia trata todos os livros desses 2 temas, esses 2 assuntos, que é sobre Deus e sobre o pecado. Vocês podem ler a Bíblia inteirinha, quem já leu deve saber disso, que ela trata disso. Ela começa falando sobre Deus, lá em Gênesis 1:1, na terceira palavra. A terceira palavra da Bíblia já fala Deus. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus, terceira palavra. E sobre Deus, ela termina em Apocalipse no último versículo da Bíblia também, 22, Apocalipse 22:15. Então fala assim, no último versículo da Bíblia, a graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Ou seja, fala de Deus, fala do Senhor. Então a Bíblia fica clara que é o alfa e o ômega, o início e o fim. Mas já sobre o pecado também a Bíblia trata já lá no início. A Gênesis 3:6 fala que a mulher tomou do fruto e comeu. Então, a partir dali, instituiu o seu pecado na humanidade. E também termina no capítulo de Apocalipse 22:15, ou seja, 6 versículos antes do final da Bíblia, falando que fora ficam os cães. E aí fala todas as espécies ali, os idólatras, os imorais sexualmente, os feiticeiros, os mentirosos e assim vai. Esses ficarão fora. Então, está tratando do pecado, ficarão fora do paraíso, né, do céu. Lá no final da Bíblia. Ou seja, esses 2 assuntos começam no começo da Bíblia e vai até o final da Bíblia. Então, não tem como nós não falarmos desses 2 temas na Bíblia. Eles estão ligados e a verdade é que é muito tratado.
Agora, eu estive orando durante 2 semanas, pelo menos, e perguntando para Deus qual dos 3 temas que eu tinha me preparado eu deveria falar hoje. E a resposta foi esta, que eu deveria falar sobre o pecado. Porque Deus criou o homem, ou a humanidade perfeita, sem pecado, santo. Adão e Eva eram santos, perfeitos, sem pecado, a imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado acabou transformando a vida de Adão e Eva. E por que então, até hoje a Bíblia trata, em toda a história, em toda a Bíblia, de todas as maneiras, Deus tenta restaurar o homem do pecado. Por quê? Porque no céu não entra o pecado. Deus é santo e exige santidade. É simples. No céu não entra o pecado. Então, Deus é santo e exige santidade. Então, mês passado, no último final de semana do mês, eu falei sobre as consequências do pecado, parte 1. E hoje, então, é o quanto o pecado pode transformar, que seria a parte 2. Talvez essa frase soa um pouco estranha, né? Deveria ser o quanto o Espírito Santo pode transformar. Mas vocês vão ver que nós vamos aprender hoje que o pecado também transforma a vida das pessoas. E muito. Então vamos orar, pedir a Deus que Ele nos abençoe, que Ele abra os nossos corações. Senhor, eu quero louvar a Ti e agradecer, o Pai, porque temos todas as questões, todos os temas, todos os assuntos, o Pai, na Bíblia. Tudo aquilo que precisamos, o Pai. E, Senhor, que Tu possa abrir, Senhor, a mente e o coração de cada um que está aqui essa noite, a minha também, o Pai, ministrando os nossos corações com o Teu Espírito Santo, Pai. Conduz esse tempo e que aqui nós possamos aprender com os exemplos do passado, Pai. Que a gente possa aprender e viver nos dias de hoje. É o que eu peço e agradeço no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, abre a Bíblia em 1 Reis, capítulo 9. 1 Reis, capítulo 9, do versículo 1 ao 9. Então, aqui vai falar sobre Salomão, né? A história de Salomão é uma história muito famosa na Bíblia, né? Muito conhecida. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, como lhe havia aparecido em Gibeão. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez o seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometi a Davi, seu pai. Quando lhe disse: nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Mas se você e os seus filhos se afastarem de mim e não obedecerem aos mandamentos e aos decretos que lhes dei, e prestarem culto a outros deuses e adorá-los, desarraigarei Israel da terra que lhe dei, e lançarei para longe da minha presença este templo que consagrei ao meu nome. Israel se tornará um objeto de zombaria entre todos os povos. E embora esse templo seja agora imponente, todos os que passarem por ele ficarão espantados e perguntarão: por que o Senhor fez uma coisa destas a essa terra e a este templo? E a resposta será: porque abandonaram o Senhor, o seu Deus, que tirou os seus antepassados do Egito, e se apegaram a outros deuses, adorando-os e prestando-lhes culto. Por isso o Senhor trouxe sobre eles toda essa desgraça. Então aqui o Senhor aparece a Abraão, aliás, a Salomão, depois que ele terminou a construção. E aí, se vocês lerem um pouco antes, ele consagrou esse templo. Ele orou diante de todo o povo de Israel. E depois Deus, então, aparece a Salomão e fala todas essas coisas a ele. O Senhor apareceu pela segunda vez a Salomão. No versículo 3, ele diz: ouvi a sua oração e a sua súplica. E essa consagração
que fizeste para a minha habitação. Então, de fato, era um lugar imponente, um lugar maravilhoso, um lugar exuberante, né? Hoje a gente vê algumas obras assim que a gente fica impressionada. Se vocês lerem toda a história, a construção do templo e tudo que foi colocado lá, nenhuma obra no mundo tem tal qualidade e tem tanta riqueza, tanta coisa que impressionavam as pessoas de todas as regiões. Então, Deus fala tudo isso a Salomão. Lhes firmarei para sempre o trono que prometi ao seu pai. E um herdeiro seu sempre haverá da linhagem de Davi, um herdeiro que vai suceder esse reino de Israel. Mas, eis a questão. Do versículo 6 ao 9, diz, mas se os seus filhos, se vocês e seus filhos se afastarem de mim, desobedecerem aos meus mandamentos, trarei desgraça a esse povo. E vocês vão ser envergonhados, vão ser motivo de zombaria diante das outras nações, diante dos outros povos. Então, para ilustrar, rei sábio, um rei poderoso, um rei cheio de conhecimento, um rei que era dominante em todo aquele território, desde o Egito até a terra de Canaã, em todos aqueles povos, temente a Deus. Muitos iam de longe, viajavam dias em caravanas para ir lá e ouvir a sabedoria do rei Salomão. Mas como todo ser humano, a memória falhou. Como todo ser humano, a carne foi fraca. E aí então nós vamos agora para o capítulo 11. Viram a página aí? Vamos para o capítulo 11. Capítulo 11, do 1 ao versículo 13, para nós entender então essa história. O que aconteceu então? Então o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, hetitas, e elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas, vocês não poderão tomar mulheres dentre estas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e 300 concubinas, e as mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração do seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e Maloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez completamente Salomão fez completamente o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No entanto, no monte que ficava a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camons, o repugnante deus de Moabe, e para Maloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhes obedeceu. Então o Senhor lhe disse, já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, as quais eu lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. Veja bem que situação complexa em quem Salomão se meteu. O Senhor irou-se contra Salomão, porque ele desobedeceu completamente a ordem de Deus. Aí diz que Deus o tinha proibido de adorar a outros deuses, mas ele desobedeceu. Mesmo tendo essa proibição, ele criou altares, criou deuses, construiu deuses,
para as suas mulheres estrangeiras e obedeceu às suas mulheres e não ao Senhor. Por causa do pecado, Salomão rejeitou toda a obra de Deus na sua vida. No fim dos seus anos, no fim da sua vida, o rei Salomão acabou rejeitando todo aquele esplendor, tudo aquilo que Deus tinha dado a ele como o homem mais rico da terra, como o homem mais sábio, como o homem mais realizador na face da terra. E deu ao seu servo. Ele deu tudo isso, as outras 11 tribos, a seu servo Jeroboão. Complicado, né? E uma tribo apenas, então, ficou como herança para o seu filho, Roboão. O filho de Salomão, Roboão, herdou uma tribo, a tribo de Judá. Esse foi o resultado do que Salomão fez. Então a pergunta é, o quanto o pecado pode transformar? O pecado de Salomão fez com que rompesse a comunhão entre Israel. Judá se tornou um adversário de Israel, ao ponto deles guerrearem entre si, ao ponto deles brigarem, de se matarem. Só numa batalha morreu 500.000 dos melhores soldados de Israel. Uma batalha entre Jeroboão, filho de Salomão, e Roboão, servo de Salomão. Naquela primeira geração já teve todos esses problemas. Seria uma cidade do tamanho de Caxias do Sul, 500.000 habitantes, todos mortos numa guerra. Só que aqui eram 500.000 homens, 500.000 dos melhores soldados. E depois disso houve muitas guerras. Se vocês continuarem lendo a história, vocês vão entender que teve muitos reis problemáticos dali para frente. E muitos acabaram brigando entre eles ou com as nações vizinhas. Então a questão aqui é aonde o rei Salomão errou. Ele errou nas suas escolhas. Ele errou nas suas escolhas. Mesmo que Deus tivesse proibido o povo de Israel e o próprio Salomão de não tomar mulheres de outras nações para serem suas esposas, ele não obedeceu, ele não cumpriu. E naquela época, os reis costumavam a ter muitas mulheres e concubinas. Era que nem ter ovelhas e camelos, era status naquela época. O homem se sentia importante conforme a quantidade de servos, de esposas, e assim por diante que ele possuía. Então dessa forma era um status para aquela época. Então ele mudou os últimos anos da sua vida fazendo aquilo que Deus reprovou. E por causa disso, reis dos arredores, guerreiros rebeldes, seus servos e o próprio Deus voltou-se contra Salomão. O próprio Deus irou-se contra Salomão. Agora eu gostaria de trazer isso mais para nós, para o nosso tempo agora. Será que nós fizemos as escolhas certas? Como é que a gente faz quando tem que fazer uma escolha? A gente ouve a Deus ou a gente faz por nós mesmos? O que é importante aqui para nós entender é que existem regras. Naquela época existiam regras para Salomão. E hoje existem regras para nós. E o princípio é o mesmo. Salomão não podia casar-se com esposas de outros povos. Hoje nós não devemos nos casar com pessoas não cristãs. A regra é a mesma, o princípio é o mesmo. A mesma ordem que tinha lá naquela época tem para nós hoje. Então, a desobediência tanto pode ser daquela época do rei Salomão como pode ser nossa hoje. Então o que acontece? Nessa mesma ordem, o pecado pode causar uma grande transformação na nossa vida. Por que pode acontecer tudo isso? O resultado do pecado, a desobediência a Deus e as escolhas erradas, elas nos projetam a outro caminho, a outro sentido. Um exemplo, quando um casal cristão se casa, mesmo fazendo tudo de acordo com a Bíblia, fazendo a coisa certa, mas depois um dos dois vem a pecar, um dos cônjuges vem a pecar. E isso se resulta numa grande dificuldade, num grande problema e até às vezes em separação, em divórcio. Essa transformação vai atingir a vida de 3 ou 4 gerações. Vocês sabem o que está escrito lá em Êxodo? Está dizendo que o pecado pode atingir a 3ª e a 4ª geração. E eu quero dar um exemplo para vocês muito sincero aqui. Meu pai e minha mãe se separaram. E a minha avó ainda estava viva. A mãe do meu pai. E a minha avó, do lado da minha mãe, também estava viva. E eu e a minha esposa já tínhamos o nosso filho.
Então, era avó, pais, filhos e netos, 4 gerações atingidas por um mesmo pecado. E isso tem acontecido repetidas vezes na nossa cultura de hoje. As pessoas, elas são atingidas, mesmo que involuntariamente, mesmo que não teve mais solução, mesmo que seja entendido, seja compreensível. Mas a verdade é que o pecado transforma a nossa vida em muito, em muito. E as vidas dessas pessoas, elas nunca mais vão voltar a ser a mesma. Mesmo depois de anos, ainda podem ser atingidas. Hoje tem crianças com 2 ou 3 anos de idade tomando Ritalina. É um medicamento para tirar a ansiedade, para um monte de coisa, para estresse, como se diz, por causa de tantos problemas que existem em relacionamentos, em famílias e em casamentos. E isso é o que o pecado transforma. É nesse tipo de consequência. Então, meus queridos, aqui, por que eu estou dando esses exemplos para vocês? Porque essa transformação do pecado, ela vem atingindo muitas pessoas dentro da própria igreja. Pessoas que fizeram a diferença. Ministros importantes, pessoas que fizeram trabalhos em suas igrejas locais, 20, 30 anos no ministério. E aí depois se prostituíram com sua secretária, desviaram dinheiro de igreja, caíram no pecado, na ideia de ficar famosos, de ficar reconhecidos. E assim, destroçaram suas vidas e inclusive a igreja. E o exemplo que nós temos, inclusive na própria aliança, que muitas pessoas passaram por esse tipo de situação. Pessoas que trabalhavam em ministério, que estavam atuando nos seus ministérios, fazendo a frente dos ministérios e acabaram caindo. Eu sei que é antiético falar o nome de pessoas, mas se vocês investigarem um pouco, provavelmente que vocês vão encontrar alguns autores de livros que estão aí na livraria que passaram por situações dessas. Então é muito complexo, por isso que a igreja está sofrendo por causa do pecado, está sofrendo com o desânimo, com a separação, com a apatia, com a falta de avivamento e muitas vezes mergulhado no pecado. É isso o que vem acontecendo nos últimos tempos. Então, vem as desculpas, né? Se você for falar com algumas pessoas sobre isso, vem muitas desculpas. E as desculpas, elas são praticamente as mesmas. Eu estou cansado, estou desanimado, eu estou com problemas, eu não tenho mais tempo para Deus. Ok? Mas aí você deixa passar um tempo e você começa a descobrir, e ouvir, e ver, que por outro lado, aquelas pessoas que antes tinham uma vida reta, que faziam a boa obra do Senhor, agora elas estão se satisfazendo nos prazeres do mundo. Elas estão se satisfazendo nos problemas, nos prazeres do mundo. E aí, o testemunho dessas pessoas é o seguinte: é festas e jantares regado a vinho, a chope, a cerveja. São vistos na praia, fazendo festas, são vistos em viagens e lugares importantes, trocando de carro, trocando de apartamento, adquirindo coisas. E tudo isso postado nas redes sociais. Ninguém precisa perguntar, está lá no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, para todo mundo ver. Está lá. E aí, se você vai conversar com um cristão assim, talvez ele vai dar as mesmas desculpas, porque eu dei um tempo, porque eu estou cansado, porque eu estou desanimado. Só que a resposta para esse tipo de atitude é o pecado. É o pecado que está transformando a vida daquela pessoa e ela está sendo, de tal forma, um mau exemplo como foi o rei Salomão. Fazendo as mesmas coisas que faziam lá no passado. Por isso que eu falei que o princípio é o mesmo. É obediência a Deus ou não. Então, sempre que tem problemas de relacionamento, de pecados, não é só num casamento, é numa família, é um filho, é um amigo, é um irmão da igreja, com certeza alguém vai ser afetado. Alguém vai sofrer as consequências e vai haver uma grande transformação e um grande enfraquecimento dentro da igreja, dentro da própria família, dentro da própria sociedade. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Esta é a última carta que Paulo escreve ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo estava preso na masmorra da Mamertina. Se você procurar lá, ainda você talvez vai encontrar, ainda tem essa masmorra em Roma. E estava sentenciado à morte. Paulo estava sentenciado à morte
já tinha ido a julgamento, já tinha passado por todas as situações. Era a segunda vez que ele estava preso em Roma. Na outra vez ele estava somente acorrentado, mas ele podia se movimentar, ele podia evangelizar, ele podia fazer algumas coisas. E desta vez ele estava num lugar fechado, cárcere privado, um lugar escuro, onde ele não tinha acesso às pessoas. Então ele escreveu a carta a seu filho Timóteo. E aí em 2 Timóteo capítulo 3, no versículo do 1 ao 4, aí Paulo diz assim para Timóteo: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Então olha a lista de pecado que Paulo está instruindo aqui a Timóteo. Olha, nos últimos tempos vai acontecer tais coisas, meu filho. Ó. O povo, a humanidade vai estar mergulhada no pecado. E aqui ele escreve uma lista de pecados, que quase que inclui tudo. É forte isso, porque Paulo ele está querendo orientar a Timóteo para que ele se preparasse, para que não acontecesse dele cair também, dele se desviar de alguma forma. E aí no capítulo 4 e versículo 3, ele diz assim, capítulo 4, versículo 3, pois virá o tempo em que não suportarão mais a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão os mestres para si mesmo, segundo os seus próprios desejos. Então aqui, Paulo alerta a Timóteo que nos fins dos tempos, as pessoas não iam mais querer ouvir a verdade. Não iam querer mais ouvir a sã doutrina. Não iam mais ouvir o Espírito Santo. Por quê? Porque hoje nós vivemos uma geração totalmente diferente daquela que era a igreja primitiva. Nós estamos vivendo uma geração que não tem mais tempo para nada, que não quer ouvir mais nada, que cada um é dono de si mesmo. É a tal da liberdade de expressão, de ação e de tudo mais o que você imaginar. Cada um faz o que bem entende. É a tal da democracia, que ela é uma democracia que não é uma democracia. Você pensa que é uma democracia porque todo mundo pode fazer o que quer, mas você não pode criticar ninguém porque senão você pode ter problemas. Você não pode achar que alguma coisa está errado ou que alguma pessoa está fazendo alguma coisa errada porque você pode ser processado. Então a gente tem que ter muito cuidado o que fala hoje porque a gente se complica. Então isso não é democracia. Se tem liberdade de expressão e de atitude para todos, então eu posso falar o que eu bem entendo. Mas não é assim. Então Paulo está preocupado com Timóteo aqui no que seria. E qual é que é o grande problema aqui dos últimos tempos que ele está falando? É o ouvido. Porque a palavra diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então hoje a falta de fé e o esfriamento da igreja, ela vem porque as pessoas não querem mais ouvir. Vocês sabem o quanto é difícil evangelizar e falar de Deus para as pessoas. Elas não querem mais ouvir. Então esse é o principal problema dos nossos dias. É não querer mais ouvir. Não ouvir o Espírito Santo. E aí o Paulo continua aqui falando mais algumas coisas para Timóteo. Agora volte um pouquinho no capítulo 2, do 1 e o 2. Paulo diz assim, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Então essa é a nossa parte. É essas palavras que a gente ouve, essas palavras que a gente lê, confiar a outras pessoas, para que elas também possam ensinar a outros. Por quê? Qual é a dificuldade que nós vamos enfrentar futuramente se nós não fizermos isso? Nós vamos ter gerações que não vão mais conhecer a Bíblia. Como aconteceu lá no passado, que gerações inteiras se perderam. Não conheciam mais a lei do Senhor. Gerações inteiras. Logo depois que Josué conquistou a terra de Canaã com as 12 tribos, logo em seguida, mais umas gerações, aí ou duas já, aquela geração não conhecia mais a palavra, não conheciam mais o Deus de Israel. Então Paulo está preocupadíssimo aqui
nos últimos dias, o que iria acontecer. Mesmo que ele está lá na cadeia, num lugar pronto para ir para a morte, já calejado, cheio de marcas no corpo, porque ele foi preso muitas vezes, apanhou, cheio de hematomas, enfim, porque não era fácil naquela época, ele ainda está preocupado com o que vai acontecer com a humanidade e com o seu filho Timóteo. E eu pergunto, o que Paulo diria hoje para nós? O que Paulo escreveria hoje, ou falaria hoje para nós, nesse tempo então, que ele previu? Que ele previu porque o Espírito Santo, Deus, inspirou ele a escrever essa carta. O que Paulo falaria para nós? Eu tenho uma certeza no meu coração. É o Espírito Santo que precisa transformar a nossa vida, e não o pecado. É o Espírito Santo que nós precisamos ouvir. É o Espírito Santo que vai falar diariamente, hora a hora, aonde eu estiver, no meu coração e na minha mente. Não é as atitudes das outras pessoas, não é o que a sociedade faz, porque todo mundo faz assim, então eu vou fazer assim. Porque é moderno, então eu vou seguir. Porque eu tenho que me atualizar. Hoje tem gente que tem vergonha de fazer alguma coisa diferente e que mostra que é cristão. Eu sou diferente, eu sou cristão. O que as pessoas vão falar? E agora eu vou para um lugar aí, tem uma festa e tá lá, todo mundo vai dançar, todo mundo vai beber, e se eu não dançar e não beber, eles vão achar que eu sou um ET, que eu sou estranho. Então nós temos que ter o cuidado, que nós precisamos ser diferentes, sermos transformados pelo Espírito Santo, sermos o testemunho de Cristo aqui na terra. Senão nós não vamos passar para ninguém, não vamos ensinar a ninguém. E a transformação ela só virá pela oração e pela fé. Pela oração e pela fé no Evangelho de Jesus Cristo. Pelo ouvir do Espírito Santo. Não tem outra maneira de nós sermos transformados. Não tem outra maneira. Nós vivemos num tempo da graça. Que bom. Vou dar uma esfriada. Vocês já ouviram estudo sobre a graça várias vezes aqui. E a graça nos liberta de todas as obrigações, de toda a lei, de todo o pecado e de tudo mais. Mas eu digo para vocês, nós vivemos numa era e num tempo de muita graça. Mas muita graça. Pensa em graça descendo do céu como se fosse uma torrente de água que arrasta tudo. Porque com tanto pecado que tem nesse mundo, haja graça e misericórdia para pagar tudo isso. Haja graça e misericórdia. Então eu quero repetir para vocês o que eu falei no mês passado, no estudo sobre as consequências do pecado. Para a próxima vida, está tudo resolvido. Amém. Nós temos a graça de Deus, temos a salvação através de Jesus Cristo, e o homem vai ser restaurado plenamente no céu. No céu. Aqui na terra não tem como sermos restaurados. Até que a gente tivesse corpo carnal, não tem como. Nós vamos ser restaurados plenamente no céu. Mas o problema é com esta vida. O problema é a transformação que o pecado vem causando nos dias de hoje. Então, para todos aqueles que vão crer em Jesus, ou que já creram em Jesus, a promessa é essa: nós seremos santos junto a Deus. Já somos considerados santos. Mas vamos ser plenamente santos lá no céu, junto com Deus, por causa do sangue de Cristo, não por mérito meu, nem de ninguém. Porém, o problema é com esta vida, como eu falei no estudo do mês passado. O problema é com os dias de hoje. Então, não adianta a gente ficar tentando dar desculpa para o pecado. Não existe desculpa para o pecado. Pecou, reconhece que pecou, pede perdão e pronto. É assim que a Bíblia ensina. Não existe desculpa. O pecado precisa ser arrancado, precisa ser evitado, precisa ser confessado. Ou senão, a ira do Senhor pode vir. A ira do Senhor pode vir na minha vida, dentro da minha igreja, e podem acontecer coisas que a gente não vai gostar. Que a gente vai desanimar, vai decepcionar e vai abandonar a fé. Então, qual é a herança que nós podemos deixar para os nossos filhos, para a próxima geração? Uma igreja fraca, desanimada, dividida, mergulhada no pecado? Como é que nós podemos? Nós temos que pensar nos nossos filhos, nossos netos, nos bisnetos. Salomão deixou uma tribo apenas para o seu filho. E um monte de problemas, um monte de dificuldade, um monte de guerras, de divisões, gerações inteiras que se afastaram de Deus. Isso foi a herança que Salomão deixou. Então nós temos que ter um cuidado, muito cuidado. Cuidado para não cair nessa mesma armadilha de Satanás.
Nós precisamos estar fortes, firmes no Senhor. E para finalizar, Timóteo 3, 14 e 15. 2 Timóteo, capítulo 3, 14 e 15. Olha o que Paulo fala a Timóteo aqui. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu, das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo está dizendo aqui, quanto a ti, se mantém firme nas coisas que tu aprendeu, desde criancinha. Lá com a tua avó Lloyd, lá a tua mãe Eunice, desde lá da infância. Você aprendeu as sagradas letras das Escrituras. É mais ou menos que nem aprender o A, B, C, D e assim por diante. Timóteo aprendeu desde criancinha. Então, se mantenha a fé, tenha convicção, seja capaz de se tornar sábio. Aqui, que não são capazes de torná-lo sábio. Aliás, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Nós precisamos seguir esses conselhos de Paulo. Precisamos de motivação, de encorajamento. Nós precisamos ficar firmes na fé e não se perder com a humanidade dos dias de hoje. Não se perder com a ilusão de que tem que aproveitar a vida. Essa vida é tão curta e tão passageira que não vai dar tempo para aproveitar muita coisa. Então não se iluda. Não se iluda, procure entregar-se plenamente ao Senhor, meditando na palavra, buscando o máximo possível de entendimento da palavra para a sua libertação, para a minha libertação, e ouvir do Espírito Santo. Essa é a regra para nós. Esse é o princípio para nós. Ouvir o Espírito Santo de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi, ele disse para os seus discípulos, eu vou, mas eu vos enviarei outro em meu lugar. Um ajudador, um conselheiro, alguém que vai falar de mim, a meu respeito, e é o Espírito Santo. Eu espero que nosso coração possa ser transformado por esse mesmo Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Senhor, queremos te louvar, Pai, te agradecer, porque a tua palavra fala muitos temas, Senhor, como eu falei no princípio. E tudo que a gente quer, a gente procura e encontra, Pai. Mas também há pessoas que distorcem a tua palavra, que usam a palavra para o mal, que usam a palavra para levar vantagens, Deus. Que usam a palavra para adaptar às modas desse mundo, para justificar o pecado dentro da própria igreja de Cristo, Pai. Não permita, Senhor, que nós, aqui em Bento, Pai, que a Aliança Bíblica em todas as cidades, Pai, ou que a tua igreja, Pai, num geral, caia nessa cilada de Satanás, Deus. Abre a nossa mente e o nosso coração e que a gente possa ouvir com muita sabedoria tudo o que o Espírito Santo nos fala, Pai. É isso que eu peço, Pai, e abençoa cada um dos meus irmãos em Cristo nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém.